Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Antônio Pereira e nesse vídeo de hoje nós estudaremos sobre ele condicional composto. Ok pessoal, para a gente estudar este assunto, condicional composto, é necessário que se tenha um pouco de conhecimento, do condicional simples. Porque o condicional composto se trata de um tempo verbal, isso que se utiliza do condicional simples no seu processo de composição. Ok? Como o próprio nome já sugere, condicional composto, não é isso? Significa dizer que nós vamos ter aqui dois verbos, um verbo auxiliar e outro verbo principal, conforme aqui está dizendo. Verbo haber em condicional simples mais particípio passado dele verbo principal. Ou seja, o condicional composto ele vai se estruturar dessa forma. Sempre vai ter o verbo haber nesse tempo aqui, no condicional simples, mais o particípio, do verbo principal, beleza? Mas o que é particípio do verbo, pessoal? Olha só, quando a gente fala de particípio verbal, a gente está falando de uma das formas nominais do verbo. É que todo verbo ele tem três formas nominais. Quais são elas? Infinitivo, gerúndio e particípio. Certo? O particípio passado é aquela forma verbal, que vai indicar uma ação 100% concluída, no passado. Então, quando a gente fala de condicional composto, isso a gente vai ter dois verbos. O verbo haber conjugado no condicional simples, isso, mais o particípio do verbo principal. Ok? Conforme vocês podem ver aqui na conjugação, isso. Aqui estão os pronomes personais que sempre auxilia no processo de conjugação de qualquer verbo. E aqui está, isso, o verbo cantar. Observe o verbo cantar conjugado no condicional composto. Conforme havia falado, isso, composto, ele vai ter sempre o verbo haber conjugado no condicional simples, conforme vocês estão vendo aqui, ó. Abria, abrias, abria, abriamos, abriais, abriam, certo? Conjugado no condicional simples. Logo em seguida o particípio do verbo principal, que é cantado, 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 isso não muda. Ok? Então, sempre que quando a gente tiver o verbo no condicional composto, ele vai ter estruturado dessa forma. O verbo haber no condicional simples, mais o particípio passado do verbo principal. Beleza, pessoal? Então vamos conjugar aqui outros verbos. Então isso significa dizer que quando você quiser conjugar o verbo no condicional composto, a primeira coisa que você tem que saber é o particípio do verbo, ok? Exemplo, vamos conjugar o verbo aqui escrever, escrever, isso em português. Então, qual que é o seu particípio? O particípio do verbo escrever é escrevido, isso? Então, vai ficar como? Vai ficar assim, ó, abria escrevido, abrias escrevido, abria escrevido, abriamos escrevido, abrias escrevido, abriam escrevido. Observe que sempre vai ser com o verbo haber, isso conjugado no condicional simples, mais o particípio do verbo, ok? Vamos conjugar o verbo poner, em português o verbo pôr. Então, primeira coisa que temos que saber é o seu particípio passado. O particípio do verbo poner é puesto, ok? Então vai ficar assim. Abria puesto, abrias puesto, abria puesto, abriamos puesto, abriais puesto, abriam puesto, ok? Vamos pegar outro verbo aqui, vamos conjugar o verbo hacer, que em português quer dizer fazer, não é isso? Então o particípio do verbo hacer é hecho, certo? Então vai ficar assim, abria hecho, abrias hecho, abria hecho, abriamos hecho, abriais hecho, abriana hecho. E por último, vamos conjugar só mais outro. Vamos conjugar o verbo avisar, certo? Avisar, não é isso? Primeiro, o particípio é avisado. Então vai ficar como? Abria avisado, abrias avisado, abria avisado, abriamos avisado, abrias avisado, abriam avisado. Então observe que é sempre com o verbo haber no condicional simples, mais o particípio, do verbo principal, conforme está dizendo aqui no começo, ok, pessoal? Então, o verbo no condicional composto, vai ter as suas situações de uso também. Então, vamos lá. O uso dele condicional composto se utiliza para expressar conselho ou desejo. Se utiliza para expressar conselho, isso, ou desejo. Exemplo, habría podido ter mais cuidado. Então está aqui o verbo poder no condicional composto, certo? Nós temos aqui o verbo haber no condicional simples,
mais o particípio do verbo poder. Certo, pessoal? Indicando aí um conselho, um desejo, né? Então, número 2. Expressa uma ação não realizada nele passado, ou seja, expressa uma ação que não foi realizada no passado. Exemplo, habrias devido calhar-te. Nós temos aqui o verbo deber no condicional composto, certo? Verbo haber no condicional simples, mas o particípio do verbo dever, né? Isso no particípio passado, certo? Habrias devido calhar-te, ou seja, você deveria ter se calado, não é isso? E 3, pode ter valor de probabilidade, ou seja, pode ter valor de probabilidade também. De não venir, habría chamado, ou seja, por não poder ter vindo, né, isso deveria ter ligado. Nós temos aqui o verbo no condicional composto, sempre assim, pessoal, o verbo haver no condicional simples, mais o particípio passado do verbo principal, no caso do verbo chamar. Ok, pessoal, é isso, a gente falou nesse vídeo sobre ele condicional composto, certo, pessoal? Então, valeu, até a próxima, galera.